Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Nós vamos no versículo 1. Eu quero chamar essa pregação hoje, aonde houve o casamento em Caná da Galileia, chamado também de bodas. Era chamado de bodas porque o casamento durava 7 dias. Era chamado de bodas porque esse casamento durava 7 dias, e um pouquinho diferente do que acontece nos dias de hoje. Tinha um outro movimento, um outro ritmo, outras simbologias, e eu quero chamar essa pregação hoje sobre hoje é chegado a sua hora. Repita comigo: hoje é chegado a sua hora. Fala isso para o seu irmão: é hoje que é chegado a sua hora. Bate no peito dizendo: hoje é chegado a minha hora. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Como que é o nome da mãe de Jesus? Isso, fala o nome dela. Maria, isso. Jesus, porém, foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fala conosco, Espírito Santo, dai-nos a tua bênção, ministra sobre nós o teu poder e a tua graça, e que venhamos ser poderosamente abençoados por ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje é chegado a tua hora. Texto esse que parece não ser óbvio no título que nós estamos dando, mas é muito concernente ao dia a dia que passamos. É concernente ao dia a dia que vivemos. A Bíblia relata e vai dizer que o Senhor Jesus, ele é convidado juntamente com os seus discípulos
para estar nesta festa de casamento. Festa essa que durava 7 dias. E a Bíblia descreve e fala que o casamento era em Canaã da Galileia. Interessante dizermos que a Bíblia também fala e descreve que ali, naquele casamento, já estava desde o primeiro dia a mãe de Jesus, Maria. E a palavra do Senhor também descreve que o Senhor Jesus, por alguma razão e motivo, é óbvio, se fizermos a harmonia do Evangelho, vamos saber o porquê, o Senhor Jesus chega 3 dias depois da festa rolando. Ele chega no final do 3º dia, e a palavra do Senhor descreve que quando Jesus chega no 3º dia, estava algo acontecendo. A primeira coisa que nós vamos entender nas Santas Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor e Salvador, o Cristo abençoado e glorificado, ele, quando é convidado para estar na vida de uma pessoa, seja essa nas dificuldades, sejam essas nos momentos de lamentos, seja esta no momento de aflição, seja esta situação no momento de alegria e de festa, o Senhor Jesus, quando você o convida, Jesus comparece. Aonde Jesus é convidado para estar, independente da situação, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele comparece. Jesus não dá o cano, Jesus Cristo não nos deixa na mão, Jesus Cristo, ele não nos deixa a ver ou contar passarinho aos ares. Se você marcou e tem um compromisso com Deus, e desde quando você convidou a Jesus Cristo para entrar na tua vida como Senhor e Salvador, você tem que colocar na tua alma e também no teu espírito que esse Jesus não tarda, que esse Jesus não falha, que esse Jesus tem o tempo certo dele se manifestar, tem a hora certa dele manifestar, tem o dia certo para manifestar-se, ele tem o momento certo e com exatidão ele não vai falhar. Descreve a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, e descreve e vai falar no capítulo 3, versículos 9. Eis que muita gente tem a promessa de Deus como tardia, mas eis que o Senhor Deus não falha, mas é longânimo para conosco. Que é longânimo? Tenha paciência e não desanime. O que é longânimo? Tenha duplo ânimo e não desista agora. O que é longânimo? Não se deixe abater pela situação, pela espera e pela luta, porque se o Senhor marcou, ele vai comparecer. Não gostaria eu de adentrar em muitas palavras e muitas parábolas que Jesus contou, e entre elas eu cito uma apenas. Entre as 10 virgens, e a Bíblia diz que existia 5 virgens que eram prudentes e tinham ela os seus azeites esperando o noivo. Descreve também que existia mais 5 virgens, e essas daí a Bíblia chama de nécias, irresponsáveis e pessoas que não sabiam se organizar. Descreve também as palavras de Deus que alguma coisa aconteceu nesse encontro aonde o noivo entraria a porta adentro para receber as suas noivas, mas algo aconteceu. O noivo
atrasou. O noivo não veio na hora marcada, mas antes do final do dia, antes do dia passar-se na sua condição, à meia-noite para a 1h da manhã, o noivo apareceu. As virgens prudentes que têm azeite nas suas mãos, essas foram recolhidas e abençoadas pelo noivo que esperava. As outras nécias tinham saído correndo porque não trouxeram para si o azeite da permanência, o azeite da longanimidade, o azeite da paciência em dobro, o azeite da experienciação com Deus da palavra e com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não volta a sua palavra atrás, e se Ele prometeu, hoje Ele vai cumprir, e tem algo a fazer na tua vida. Jesus é maravilhoso. Aí eu aprendo algo. Jesus Cristo, Ele tem que ser convidado. Nós temos que convidar Jesus a participar das nossas decisões. Nós temos que convidar Jesus a participar das nossas festas. Convidar o Espírito Santo para participar das nossas dores, aflições, das nossas lamúrias, desdices e até as decepções. Porque independente da situação, se ela esteja lá em cima ou se ela esteja emocionalmente lá embaixo, se convidarmos o Espírito Santo vai estar presente. A Bíblia chama o Espírito Santo no original grego de Paracletos, que é aquele que consola, aquele que direciona, aquele que governa, aquele que administra a nossa causa. Ele é o nosso advogado. Automaticamente ele é a nossa sentença. E se ele é a nossa sentença, a sentença já foi concretizada com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Meu irmão, nós aprendemos aqui com essa história que o Senhor Jesus, Ele chegou. É óbvio que não chegou no dia exato, ou no dia que começou ou deu início na festa, mas eu imagino a fofoca ou os murmúrios e os comentários. Mas Jesus não foi convidado, e os discípulos dele também não foi convidado. Ele não vai aparecer. Aonde está esse homem? Olha, pode ter certeza, ele não vai se misturar com essa gente, ele não vai chegar nessa festa. Deixa ele lá no meio do povo, deixa ele lá no mar da Galileia, deixa ele lá cheirando a peixe, deixa ele lá tentando tirar os falidos da falência, porque aqui não é lugar dele mesmo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus tinha sido convidado, e os amigos dele convidado também. Aí eu aprendo outra coisa, meu irmão. Jesus, quando é convidado para a vitória e para uma festa de arromba, para uma festa de alegria, ele não deixa os seus discípulos para trás. Se a festa é para Jesus, a festa vai ser para nós também. Se glorificamos a Jesus, o Senhor vai te honrar, vai te levantar e também vai te glorificar. Esse é o nosso Jesus. Oh, Jesus abençoado é esse. Começa a festa. 3 dias depois está Jesus. Talvez tentaram barrar na porta. Mas se tem uma coisa que Jesus não é penetra.
Ele não entra na vida de ninguém, na festa de ninguém, se não for convidado. Jesus não desrespeita a decisão de ninguém. Jesus não entra na vida de ninguém de bicão. Jesus não é invasivo. Jesus tem um motivo pela qual você está aqui hoje. E Jesus está aqui hoje porque Ele tem um motivo. Cada culto que você está e vem tem um motivo. E o motivo é: eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantos problemas, eu poderia estar em tantos lugares, mas eu estou aqui. Tem um hino que nós cantamos: vamos adorar. Bate para mim. Isso. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Bonito! Vamos adorar a Deus. É por isso que estamos aqui. Adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Cristo veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque digo sim. Vamos adorar a Deus. É por isso que estamos aqui, para adorar o Rei dos Reis. É por isso que estamos aqui, porque convidamos Ele para entrar na nossa vida. É por isso que estamos aqui, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Trocou o nosso coração por um novo coração, e o nosso coração diz: sim, 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 sim. Muito além das lutas e as dificuldades, o coração e a fé diz: sim, 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 eu vou adorar a Deus. Jesus vai chegando na festa, não muito diferente da gente. A impressão que a gente tem é que Jesus esqueceu das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas faltas. Parece que Jesus não fez caso e nos deixou em uma situação vergonhosa. Só que isso só parece, irmão. Isso só parece. O problema maior é que Jesus vai estar presente na hora certa, no momento certo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, na Bíblia, vai chamar de Kairos. É um tempo espiritual. Deus sabe a hora certa, o momento certo, e sabe como fazer e onde fazer. E o nosso tempo é o tempo físico, é o tempo é chamado cronos, cronologia. E o tempo cronos, que na verdade é um espírito, e eu acho que é o segundo maior espírito pela qual o homem tem que lutar,
porque nós nascemos nesse mundo e temos agora os nossos dias, os nossos minutos e segundos contados para o findar dessa vida. E se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus, se nós não conhecermos a Deus e não conhecermos o princípio da salvação e o Deus da salvação, irmão, estaremos perdendo tempo nessa terra. Porque Jesus veio para trazer vida abundante e vida eterna. Essa é a realidade. Mas ali parece que Jesus chegou, desculpe a expressão, na boca do gargalo, aonde a coisa, bem na hora que estava tudo falhando, chegou Jesus. Quando tudo não deu certo, lá estava quem? Fala de novo, lá estava quem? Quando as coisas não estiverem certas, não deixem te confundir, que Deus te abandonou, que Jesus não fez, olha, está vendo Deus que você serve, o que adiantou você ir tanto na igreja, o que adianta orar, o que adianta tomar uma santa ceia, o que adianta fazer jejum, olha, deixa esse Deus de lado, igreja não dá futuro para ninguém, e vem essas baboseiras aí. O problema todo que quem fala isso, ele está escravizado e quer escravizar você também. Quer escravizar você no tempo, no espaço e na situação que você está atravessando. Quer matar você no ninho. Quando Jesus chegou lá, no meio da festa, no meio da onde? Isso. Já estava faltando vinho. Estava faltando suco. Irmão, eu não sei como que é. Mas se tem uma coisa que quem já passeou, difícil naquela região é a água. É água. O suco é mais fácil. E essas coisas, e vai comendo e vai dando sede na turma. Vai comendo, dando sede na negada, na turma. Parece que convidou a cidade inteira. A cidade reunida. E aí tinha acabado o suco. Suco e suco de uva mesmo. Para ter uma ideia, vamos falar o português claro, didático, aqui para nós. Suco de laranja, nós chamamos no básico o quê? Como que é o nome do suco de laranja? Me dá o quê? Uma laranjada. Laranjada não é pegar a laranja e tacar nos outros. Não. Suco de laranja nós chamamos de laranjada. Suco de limão nós chamamos de limonada. E suco da vida nós chamamos de vinho. Estava lá faltando suco de uva, que naquela região tem bastante uva. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu e faltou o suco da uva, a mãe de Jesus, Maria, ela fez algo que às vezes, muitas vezes, nós cristãos temos que fazer. Primeira coisa, o fato de Jesus chegar e estar presente na tua vida, não é sinônimo que você vai ter fartura em tudo. O fato de Jesus estar na tua vida, não é sinônimo que você não vai ter falta de nada. O fato de Jesus está agindo na tua vida e você está buscando a Deus, isso não quer dizer que você não vai ter área na tua vida que vai ter situações que vai lhe faltar.
Mas o fato de você ter Jesus na tua vida e haver falta de todas as coisas, você pode profetizar que em todas as coisas o Senhor Jesus te fortalece e há de suprir todas as quaisquer necessidades para a tua vida e para a minha vida também. Porque Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará, diz o Salmo 23. Jesus é o nosso pastor, e nada te faltará. Nada te faltará. Mas estava faltando. Está a palavra de Deus. Não, calma aí. Jesus estava ali. Estava faltando, mas Jesus estava presente. E quando Jesus está presente, meu irmão, segura a bronca, porque Ele sabe fazer. Interessante dizer que vem Maria correndo, e quando falaram que Jesus estava ali, ela vai direto para Jesus. E quando ela vai direto para Jesus, vamos analisar direitinho aquilo que nós lemos. A Bíblia diz que ela chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. Ela apresentou a necessidade. Ela diz: acabou o vinho. E ela insiste: eles não têm mais vinho. Ela apresentou a situação e apresentou a profundidade da situação. Eles não têm, acabou o vinho, essa é a falta, e eles não têm mais. Então o problema era muito maior do que a lógica. Assim como eu e você enfrentamos problema que é muito mais do que a lógica. Todos nós enfrentamos isso. Há santo em Cristo Jesus que não passe por isso. E quando ela foi até Jesus, a Bíblia diz que, quando ela falou tudo isso para Jesus, o Senhor Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com essas coisas? Acabei de chegar. Mulher, o que tenho eu contigo? Eu não tenho nada contigo. Eu não tenho. Não te devo favor nenhum. Você é minha mãe. Mas o que eu tenho a ver com isso daí? Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada contigo, nem com... Eu cheguei aqui, fui me convidado. Mas surgiu o problema de repente. E aí, para não deixar a mãe numa situação de como se tivesse sido mal educado, ele agora continua, diz: eu não tenho nada a ver com a situação agora, eu não tenho nada a ver com essa situação, porque não é chegado a minha hora. Repete comigo: não é chegado a minha hora. De novo: não é chegado a minha hora. É isso que o diabo quer que você sempre repita: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha vez, não foi dessa vez. Aí eu fui fazer uma entrevista e fui reprovado, não é chegado a minha hora. Meu Deus do céu, eu não aguento mais entregar currículo, parece que tudo está dando errado, e quanto mais ruim fica, pior as coisas aparecem. E Maria sabia do problema, da gravidade e da qualificação, da profundidade do problema. E quando ela ouviu de Jesus: não é chegada a minha hora, ela, escute essa, se tem uma coisa que Maria soube fazer, é isso. Eu acho fabuloso essa parte do texto, quando Jesus diz: não é chegada a minha hora. E diz assim: então ela, Maria, falou ao servente
ela falou, não rogou e nem intercedeu. Ela falou ao servente, e ela falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse assim: vai lá e faz tudo aquilo que ele está mandando. Obedeça a ordem dele. Ela sabia quem era Jesus, ela sabia o filho que ela tinha criado. Ela não criou um mal educado, um insensível de coração. Ela diz: fazei o que ele vos disser. Em outras palavras, ela sabia que Jesus não falhava, que um coração contrito, arrependido ao Senhor, confessa ao Senhor, Deus não desprezará. Sabe que a coisa bacana disso aí? Que ela foi direto em Jesus. E interessante dizer, eu espero que você me entenda, por favor. Eu quero ser claro, por favor, não leve isso a mal. Irmão, às vezes nós mesmos destruímos a nossa imagem e destruímos e arrumando luta sem precisar. Tem cristão que é desesperado, afobado, desculpe a expressão, linguarudo, fofoqueiro. Tem freio na língua. Ele tem um probleminha aqui, em vez de falar com quem resolve, ele sai falando e tocando trombeta nos quatro cantos da terra. A faxineira sabe o problema dela, o patrão sabe o problema, o chefe sabe o problema, desculpa a expressão, o boteco sabe o problema, a balada sabe o problema dela, a cabeleireira sabe, todo mundo sabe o problema dela. Piracicaba sabe, o estado de São Paulo. Mas Jesus, aquele que nós temos que tratar com ele tete a tete, essa situação ele não tem coragem de falar. Passa 1 ano, 2 anos, por misericórdia, Deus faz um milagre. Já passou a luta, já passou a opressão, já passou a dificuldade, mas continua o povo descendo o pau, falando mal, e ela fica taxada por cada língua. Era só pregar a língua na boca. Mariam foi no meio da festa: ei, negadinha, ei, e aí? Tem vindo essa... você não viu nada ainda, vai faltar coxinha. Você não viu nada, vai acabar a festa, se eu sou você, eu como logo essa batatinha aí. É isso que a gente faz com a nossa vida. Gente, não é? Sim ou não? Tem gente que arruma luta para si só. E digo mais, hein? Tem gente que é metida a espiritual, e ele vem cavando sutileza de Satanás, conforme a Bíblia descreve no livro de 2 Coríntios, 2 Timóteo capítulo 4, ele vai cavando. Não, eu só quero saber para orar por você. Orar uma ova. Ele vai acabar com a tua reputação. Tem um dia que alguém falou assim: eu estou orando por ele, eu já mandei recado. Falei: pelo amor de Deus, não ore. Porque se continuar orando, isso daí é pior do que macumba. Não ore, no nome de Jesus, não ore. Eu estou te pedindo, manda parar de orar, porque daí Deus vai fazer e vai usar de misericórdia. Porque a oração, o contrário, eu estou cheio. Tem gente que ora e abençoa você, depois te amaldiçoa, amigo. Mas quero só, olha, estou contando você. Aí ela vai, do jeito que ela ouviu a sua oração, fala: deixa eu contar para você. Sabe a irmã Joaquina?
Então, a irmã Joaquina me disse, que a irmã Benedita me falou, que a irmã Joana contou, que a irmã Maria está passando por isso. Então, nós vamos ter que orar. Aí fica aquele ambiente de inferno. Todo mundo olha, e a pessoa fala assim: pastor, está todo mundo com inveja de mim. Está nada. Aquele mal parece que está tudo me perseguindo. É isso que o diabo quer que você, parece que está tudo me perseguindo. É chamado na ciência mal persecutório. Parece que todo mundo está sabendo do meu problema. Às vezes nem está sabendo, às vezes está sabendo porque se falou demais. Mas Jesus estava ali. Maria foi tratar com quem resolvia. Ela disse para a turma: olha, fica tranquilo, fazei tudo o que ele disser. A outra versão é pedir. Jesus tinha deixado claro: não é chegada a minha hora. E aí a Bíblia diz que Jesus viu ali 6 talhas. Talhas é realmente, no literal, é uma pedrona que as pessoas iam talhando, na talhadeira, ia quebrando, e ali existia dentro das talhas uma medida de 2 a 3 metretas. E a Bíblia diz que Jesus agora pergunta: olha, pega essas talhas que é para purificação, para tomar banho, que é para se limpar, e vocês pegam água, vão atrás de água e enche essas 6 talhas. Não tinha 7, tinha 6. E lá veio os serventais, lá veio os serventais, o que estavam servindo, lá vem os empregados, e automaticamente eles colocavam o balde de um lado, do outro, e iam até onde podia, ou na nascente de água, colocava, enchia os baldes, e trazia, e derramava nas talhas, ia derramou na primeira, e a Bíblia diz que da primeira eles encheram totalmente, a segunda encheram totalmente, a terceira totalmente, a quarta totalmente, a quinta totalmente, e a sexta foi enchida totalmente. Agora deixa eu explicar para você. Se nós levarmos, eu não quero entrar agora na condição de numerologia ou de ação perfeita de Deus, mas a ação do homem, o limite do homem é 6. Se formos falar de escatologia, quando o diabo fizer uma reviravolta na terra, depois da vinda de Jesus, o que ele pode fazer no máximo é 6. 6 para a besta, 6 para o anticristo, e 6 para o falso profeta, é 6. De 7 não tem nada. Porque a obra completa, quem faz é Jesus. Quem faz é Deus Pai, quem faz é o Espírito Santo, e quando Ele começa uma boa obra, Ele vai concluir na minha vida e na tua vida. E o pau quebrando na festa. Quem ouviu tudo aquilo ali, estava pensando no problema. Qual que é o problema? Estava faltando o quê? Fala alto, estava faltando o quê? De novo, estava faltando o quê? A hora não tinha chegado. Mas a hora está chegando. A hora é agora. A hora é já. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. É você que coloca o limite, a quantidade e o transbordar do Espírito de Deus na tua vida. Se vocês são automaticamente inteligentes, o que estava faltando na festa para o povo? Estava faltando? De novo, estava faltando?
Agora Jesus ia operar um milagre. Jesus olhava e disseram: está faltando o quê? Mas para Jesus estava faltando água. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Água. Você não está precisando do milagre, você está precisando da água viva que é Jesus. E o milagre vem junto, irmão. Está precisando de oração, está precisando de crer, está precisando de se controlar, está precisando se segurar um pouquinho mais, está precisando, desculpe a expressão, às vezes trabalhar, entre aspas, espiritualmente, e vai até o poço e traz água e enche água, e a gente fica perguntando por quê, para quê, Senhor, qual que é o motivo disso daí? Deixa Deus trabalhar, irmão. Estava faltando água na talha. A talha era para água, não era para vinho. Jesus diz: enche as talhas de água. É o mais óbvio e o óbvio, porque as talhas eram para encher de água para a purificação. E o que parece ser óbvio para mim e para você, na mão de Jesus Cristo é um milagre extraordinário para mudar a minha vida e o rumo da tua vida. É Jesus. Ajuda o teu irmão, diz aí, ó. Está faltando água. Isso. Está faltando água. É mais um pouquinho só. É um balde, é só mais um balde. Aí vem a pior coisa. Que se eu fosse um dos serviçais, eu ia argumentar. A questão da lógica. Agora diz a palavra, e Deus determinou, e Jesus determinou isso. Agora com as águas, as talhas cheias de água, Jesus não foi experimentar. Jesus o mandou pôr um pouquinho na palma da mão dele. Fez nada. Jesus seguiu o rito. Jesus falou para o servente: está cheio de água. Vocês fizeram a tua parte. Vamos continuar o milagre. Faz o seguinte, pega o jarro. Era um jarro de barro. Vou pegar esse daqui. Pegaram o jarro de barro. E Jesus disse assim: tirai a água. Tirai o quê? Isso. Jesus determinou: tirai a água. E eles tiraram irmão, se fosse alguns de nós, inclusive eu, a gente olharia e falaria: esse homem está fazendo de besta. Esse homem está fazendo gente de tonto. Pegou, ele disse: determinou, tirai a água. Enquanto eles puxavam, até encheu o azeite, para mim e para você, literalmente era água. Era água. E aí ele diz: ide e mostrai para o mestre-sala, para o especialista do negócio, para aquele que entende, aquele que é acostumado, é contratado só para degustar o paladar. Vai lá, coloca no copo dele. Eu não sei o momento que o milagre aconteceu. Se foi a hora que os serventes obedeceram e encheram o pote de água, ou se foi na hora que eles chegaram com o pote cheio de água e despejaram na taça do mestre-sala. Isso eu não vou saber, e talvez saberemos um dia lá no céu. Mas uma coisa é certa, que quando caiu na taça do mestre-sala, o que ninguém ou pouco sabia,
O mestre Sala experimentou, jogou a língua para cima, degustou com o paladar, e alguma coisa aconteceu, e descreve a escritura, que ele agora indignado, chama o noivo, e diz assim: qual que é a tua, rapaz? Porque todo mundo, e eu fui contratado, e a gente sempre dá o melhor vinho, e depois que todo mundo estiver satisfeito, e todo mundo estiver, desculpe a expressão, cheio, aí você despeja o vinho inferior. Mas eu quero saber de você, noivo, o porquê você inverteu a ordem e colocou primeiro o vinho que era inferior, porque eu nunca experimentei um vinho tão superior e tão doce, tão bom como esse. Segura que aí nós vamos entender. Meu irmão, a melhor coisa Deus tem guardado para você. As coisas que os especialistas não vão entender, Deus vai fazer na tua vida. Aquilo que você não está compreendendo, uma hora ou outra, você vai ver, ouvir, porque os discípulos tinham visto Jesus fazer milagre, eles tinham ouvido a boa palavra da fé, mas ainda não tinha experimentado, degustado aquilo que Jesus podia fazer. E naquele dia de festa, descreve a palavra de Deus, que os discípulos que estavam com Jesus e as pessoas que ali estavam nesse movimento, quando eles experimentaram da água transformada em vinho, eles degustaram e experimentaram e ingeriram algo que nunca tinham experimentado na vida. Esse é o Espírito da glória, esse é o Espírito Santo, que não quer ver só você olhar e enxergar o milagre que Jesus faz, não quer que você só ouça e creia nos milagres que Jesus opera. Ele quer mais, ele quer adentrar nas suas entranhas, para que você experimente na tua alma, no teu espírito, dentro de você, aquilo que Jesus é capaz de fazer. Esse é o Jesus que nós servimos.